Naquele momento que junta uma gestão na universidade que se chamava plural, dinâmica e participativa, a entrada de um governo federal, como foi o governo Lula nesses 8 anos, a entrada de um governo estadual comandado pelo Requião, e a soma de todos esses pensamentos e movimentos com governos que queriam assumir, surgiu o projeto chamado No Litoral, esse projeto, que ele vai ter que ser diferenciado, porque ele vai ter que dar conta de fazer toda a inclusão com um olhar de sustentabilidade pleno. Então, esta conjuntura que criou a UFPR Litoral. No litoral era uma região que não tinha perspectiva. Aí a pergunta que se fazia sobre esse olhar é como é que uma região tão linda poderia ter uma afirmativa dessa, que ela não teria perspectiva. Então tinha um desafio. O que é o estudo tradicional? Você pega conhecimentos lá já dos livros, conhecimentos já historicamente desenvolvidos pela sociedade, pela academia, né? E se preocupa com o método de como passar esses conhecimentos para os seus alunos. Então, desde pequeno que a gente entrou na escola, a gente sempre teve o professor falando pra gente o que fazer. Vocês têm que fazer a lição de casa tal, pro dia tal. Agora vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E de repente a gente chegou na universidade em que volta e meia tem coisas que os professores não exigiam da gente, mas eles falavam que isso era coisa que a gente tem que trabalhar nós mesmos, porque a gente já era maduro o suficiente para trabalhar. As pessoas não têm, por mais que queiram uma mudança, não sabem exatamente que tipo de mudança querem. Isso gera um conflito, na verdade, querer a mudança, mas como correr a mudança. A educação, ela é composta de 3 movimentos. Conhecer-se, conhecer a si mesmo, conhecer o mundo para agir no mundo. Toda a educação formal, doutrinária, convencional do mundo, ela só faz o 3º movimento, que é agir no mundo. Então ela prepara o estudante para agir no mundo. E quanto mais elevado o nível de escolarização, mais direcionado ele está. No doutorado ele só faz uma coisa para ele poder se inserir no mundo. Desde os primeiros movimentos do ensino fundamental é esquecido o conhecer-se e conhecer o mundo. Você só pode ser emancipado se você se conhecer e conhecer o mundo e aprender junto a agir no mundo. Então nós aqui fazemos os 3 movimentos ao mesmo tempo. É nisso que o projeto daqui é inédito. Uma das principais mudanças é assim: os professores envolvidos nos cursos e alguns contribuintes aos cursos sentaram para definir coisas. Isso já é uma grande mudança, porque normalmente isso não acontece. Tem um diferencial muito grande aqui, que é de valorizar iniciativas interdisciplinares,
valorizar a iniciativa de alunos, que é uma coisa que não se vê muito. A criança tem liberdade. O estudante no ensino fundamental não tem mais liberdade. No ensino médio, menos ainda. No ensino superior, menos ainda. E na pós-graduação não tem nenhuma liberdade. Só faz o que mandam fazer e que patrocinam para estudar. Então, a liberdade. É uma coisa assim que acho que é diferente no sentido positivo, é essa possibilidade de interação maior, né, de participação, né, em sala de aula. Esse é o movimento que a instituição faz. Ela incorpora isso no currículo de maneira formal, os alunos recebem certificação desses espaços, e o que acontece nesses espaços é que são as dificuldades que a gente tenta implantar. O espaço ele não é mais questionado na sua, digamos, nem na intenção, nem nos seus fundamentos. Não há críticas consistentes contra esses espaços pedagógicos. O que há críticas é como eles são operacionalizados, que aí faz parte do aprendizado institucional. A ideia desse fundamento teórico prático é que se o professor parta da realidade, da prática, para poder introduzir os alunos à teoria. Então essa questão do ensino por projetos também eu acho fantástico, o ISH, né, que é uma proposta que interage a universidade inteira. Eu vou ser bem sincera, para mim o ISH é uma das melhores coisas que tem na universidade, porque o aluno ele pode estar montando o ISH junto com o professor, e são atividades que você faz que em nenhum outro lugar você iria aprender, a não ser se você pagasse. Então aqui tem cursos, tem ISHs, né, oficinas que o pessoal trabalha com arte, outros trabalham com fotografia, tem de pilates, yoga, de música, desenho, tem o de alimentação viva, tem o pessoal do rapel. Colocando essa questão de, você tem essa possibilidade de já construir um projeto de aprendizagem já desde o início, né? Valoriza esses conhecimentos que o aluno já traz, né? Aí isso eu acho que é muito importante. Essa primeira fase de conhecer e compreender é justamente fazer o movimento contrário. Primeiro faz com que os alunos tentem definir um problema, verificar um problema, perceber os fatos, né? Para depois ir atrás do conhecimento para resolver. É como se a gente quisesse botar os conhecimentos científicos, que a gente não abre mão de jeito nenhum, né? Mas numa perspectiva prática. Essa seria a primeira fase do curso. O compreender e propor já é na fase que se pressupõe que o sujeito já consegue descrever um problema, uma realidade, né? E já está buscando na teoria, né, elementos para a resolução. E o propor e agir ele já está na fase de resolver. Isso não é coisa que se coloca ao longo do curso, assim, agora encerrou essa fase, vamos começar a outra. É só uma diretriz, é só uma proposição. Na verdade, ela ocorre o tempo todo. Todo o processo de rompimento ele vai gerar uma tensão. As pessoas elas estão dentro de tentando criar coisas novas, e aí você tem, por exemplo, tensões que são geradas por diferença de experiência de vida, tanto para alunos quanto para professores. Existe uma dinâmica natural de qualquer ser vivo, ele tem que ter uma certa resistência para poder reagir ao ambiente. Se ele não tiver essa resistência, significa que o corpo se dilui no ambiente. Essa relação de você conviver com o contrário, ela é difícil na sociedade. O ensino tradicional não abre espaço para conflito. No tradicional, existe, digamos assim, papéis definidos, o professor tem a palavra e acabou. Será que vai dar certo? Será que daqui a 4 anos, será que eu vou ser uma boa profissional? A gente acaba ficando muito inseguro. Na medida em que a gente abre e que a gente faz, por exemplo, coisas como chegar numa turma e falar e transferir a responsabilidade de planejamento para a própria turma, vai gerar conflito. Mas esse é o conflito que faz parte da aprendizagem da gente, né? E do meu ponto de vista, assim, tive bastante dificuldade também com isso. Até aprender que tanto eu quanto as pessoas com quem eu estou, por exemplo, entrando num debate, estamos aprendendo, né?
Por que o pedagógico daqui é diferente? Ele não é uma invenção, ele é uma teoria filha da mãe. Os caras, quando ironizam, dizem: cara, você não leu nada. Não do projeto aqui, da teoria educacional que fundamenta isso. Há uma montanha de teorias por trás disso. A gente não está fazendo nenhuma revolução em termos de grandes novidades científicas, mas é uma revolução sim ao a gente incorporar dimensões que são teoricamente já aceitas dentro da prática. Esse processo emancipatório, ele pressupõe um sujeito responsável pelos seus atos em convívio social, com responsabilidade. Mas isso gera uma dificuldade bastante grande, tem muita coisa, a gente perde muita energia, por exemplo, para organizar um espaço como o espaço das interações culturais humanísticas, que as escolas tradicionais não perdem mais essa energia, porque as coisas já estão mais formatadas, as pessoas já conhecem seus papéis, né? O contrário do emancipado é o dominado, é o alienado. É mais fácil às vezes explicar pelo contrário. É um sujeito que diz: mas eu sou livre no quê? Se eu não me entendo, não entendo o contexto que eu estou vivendo, tem movimentos que eu não tenho nenhum tipo de participação, eu discordo, não posso nem sequer rejeitar isso. Instituições tradicionais ou mais conservadoras, assim, elas nem sequer são discutidas. Não significa que lá as cabeças não pensem também de maneira diferente, né? Mas isso não é assumido institucionalmente. A instituição é como se ela dissesse assim: tudo bem que tem as ideias novas, mas nós já temos nosso modus operandi e não queremos mudar. Aqui nós queremos.